venho confirmando a mensagem porque o apóstolo Paulo aqui, Atos capítulo 20, ele vem de uma maratona, de uma obra missionária, pregando a palavra, ganhando almas, granjeando missionários. E no capítulo 18 ele conhece um casal por nome Áquila e Priscila, porque fazia parte do seu mesmo ofício, fabricava tendas. E nesse interim Paulo deixa eles em Éfeso e Paulo agora vai para Jerusalém. Jerusalém Paulo agora vem, agora no capítulo de número 19, na sua terceira viagem missionária. Na igreja de Éfeso, Áquila e Priscila começa a fazer a obra do Senhor como um casal de missionário. Um certo jovem por nome Apolo chega lá em Éfeso, e ele é um jovem eloquente, pregador do evangelho, pregador da palavra, disputava com os judeus, convencendo eles a respeito de que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Ele era muito eloquente nas suas palavras, ele falava veementemente. Era um homem muito usado, porém ainda não entendia do Paracleto divino, que era o Espírito Santo. E no capítulo 19, Paulo retorna novamente para Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E chegando lá naquele lugar, Paulo encontra alguns varões. Para ser exato na palavra, eram mais ou menos 12 homens, 12 varões. E a pergunta de Paulo era essa: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Algum deles responde: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E vocês são batizados com o batismo? No batismo de João? Pois bem, Paulo agora dá uma aula de paracletologia, ou seja, a respeito do Espírito Santo. Depois que Paulo fala a respeito do Espírito Santo, Paulo ora e põe as mãos sobre eles, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Agora Paulo tem o desejo de passar pela Macedônia na sua viagem missionária. E quando chega Paulo na Macedônia, aonde eu começo a mensagem, você vai observar que no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos é uma mensagem muito forte, muito profunda. Eu me lembro que Paulo dedicou 3 anos do seu ministério na igreja de Éfeso. Ou seja, foi uma igreja fundada com amor, com muito carinho. Foi a única igreja a qual Paulo dedicou mais tempo do seu ministério. Em algumas igrejas Paulo passou 7 dias, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, mas essa igreja foi fundada com muito amor, com muita unidade. Meu Deus! Então observa bem essa dedicação que Paulo teve. Por quê? Porque Cristo sabia futuramente o que viria a acontecer com essa igreja. Meu Pai! E Paulo, por ter um cuidado de lá de Roma, Paulo escreve outra carta para essa igreja. E a carta aos Efésios foi essa carta que Paulo escreveu para esses crentes, a respeito da unidade da fé, da união, do amor, da confraternização, da plenitude de Deus na vida deles. Olha a preocupação de Paulo. Paulo fala a respeito deles, para eles, no capítulo 1 de Efésios, o capítulo 1, versículo 23, Paulo vai falar sobre a plenitude do Filho, que é Cristo Jesus. No capítulo 3, versículo de número 19, Paulo vai falar da plenitude do Pai e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que é plenitude? É totalidade, é estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a qual nós estamos nessa noite. Aí Paulo agora também fala da plenitude do Espírito Santo. Qual é? Capítulo 5, versículo de número 18. Mas enchemos do Espírito Santo. Ou seja, essa é a plenitude. Então na carta de Paulo aos Efésios você vai encontrar a plenitude do Pai, a plenitude do Filho e a plenitude do Espírito Santo. E quando eu chego aqui nesse capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, eu estou resumindo a mensagem para que a gente possa discorrer toda essa mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Estou sintetizando a mensagem. Então, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo realiza um culto no terceiro andar. Terceiro andar. Deus me deu uma revelação muito forte nisso aqui, porque o primeiro andar foi a dispensação do Pai. O segundo andar foi a dispensação do Filho.
mas no terceiro andar é a dispensação do Espírito Santo. É Ele que opera, é Ele que trabalha, porque com a atuação do Espírito Santo Ele traz consigo a presença do Pai e a presença do Filho juntamente aqui no nosso coração, e temos a plenitude, a totalidade de estar no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, é um culto do terceiro andar. O que existe no culto do terceiro andar? No culto do terceiro andar tem oração, tem adoração, tem louvor, tem palavra. Aleluia! E quando eu falo oração, porque a oração é o combustível que nos faz viver na presença de Deus. A oração é o elemento fundamental que nos faz experimentar o sobrenatural de Deus. Porque se nós observarmos na Bíblia, folhear a Bíblia Sagrada, você vai ver que pela oração Moisés presenciou o mar vermelho se abrindo. Você vai ver que pela oração Daniel não foi devorado pelos leões, porque ele orava 3 vezes ao dia. Você vai observar que pela oração Esdras levou o povo de volta do cativeiro para Jerusalém através da oração, porque ele não pediu ao rei uma escolta armada, segurança para voltar para a sua terra. Não, ele não pediu, porque no capítulo 8 de Esdras, versículo 23, ele vai dizer: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Então, o culto do terceiro andar é indispensável a presença da oração, porque quando a igreja ora, Deus se move pelas nossas orações. E se essa igreja ora, Deus vai se mover nessa noite ao meu e ao seu favor. Quem acredita, levante a mão e adora o nome daquele que vive e reina para sempre. Então, no culto, o culto no terceiro andar é uma dimensão do Espírito Santo, é uma dimensão diferenciada. Aí você vai ver que na leitura da palavra, o que tem no culto no terceiro andar? Quais são os elementos que tem no culto de Paulo? No culto do terceiro andar, quais são esses elementos? Olha o que diz o texto, o versículo 7: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos. O primeiro elemento, unidade. No culto do terceiro andar tem unidade. Observe que o texto diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos, ajuntando, unidade, comunhão, koinonia. Olha o que diz o Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce. Ou seja, depois da união desce o óleo. Por que os discípulos, os 120 que perseveraram orando, esperando a promessa do Pai? Observe que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 6, Paulo fala que 500 pessoas presenciaram Cristo ressurreto, ouviram as instruções, e ele dizer: olha, não saia de Jerusalém, espera a promessa do meu Pai que vai vir sobre vocês. Só que desses 500, 380 pessoas desistiram, só ficou 120. 120 perseveraram na promessa. Aí diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 14: eles perseveraram unanimemente, ou seja, perseveraram em unidade, em união, em um só propósito. Se você veio nessa noite com o propósito de adorar como eu vim, Deus vai se mover, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, vai quebrar corrente, vai quebrar algemas. Vai depender da nossa unidade. Porque às vezes tem pessoas que estão desligadas do culto, estão com a cabeça lá fora. É preciso desligar o pensamento no trono da graça e ver Deus agir soberanamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no culto do terceiro andar tem unidade, tem comunhão. E observa bem, Atos capítulo 2, o versículo 1 em diante vai dizer assim: ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, por que o óleo desceu? Por que o azeite desceu? Porque eles acreditaram na promessa. Qual foi a promessa? João 14:16: e eu rogarei ao Pai, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode ver, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará com vocês para sempre. Aleluia. E a promessa, eles acreditaram na promessa. E por conta de acreditar na promessa, eles ficaram unidos em um só propósito, em um só pensamento.
Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa a qual eles estavam reunidos. Aí o que aconteceu? Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí o versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, porque tinha unidade. Se você veio unir comigo nessa noite em uma só adoração, o Espírito vai ser derramado sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver que depois de um grande livramento, Atos capítulo 3, Pedro e João vai subir para o templo para orar, unidos, juntos. Eles encontram um coxo na porta do templo. Eles dizem: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por conta desse milagre, eles foram acusados, levados até o sinédrio, até os magistrados. Prenderam eles, mas por causa das orações dos irmãos, eles foram soltos. E quando eles chegam na casa, Atos capítulo 4, versículo 31, quando eles contam, os dois contam o que foi que aconteceu, o milagre que Deus operou. Meu Deus! Como eles foram libertos daquela prisão ali, os irmãos começaram a orar, se alegraram. E no momento que os irmãos oraram, o Espírito novamente encheu toda a casa, cheia estremecia por causa da oração dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles oravam, tinha unidade, comunhão. Então no culto de Paulo tinha unidade, tinha união. O culto do terceiro andar tem que ter unidade. O culto do terceiro andar é a dimensão do Espírito Santo. Segundo, os discípulos, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Esse é o segundo elemento que tinha no culto de Paulo, o culto do terceiro andar. Porque primeiro foi unidade, ajuntamento. Segundo, pão. Pão fala de alimento. Fala de alimento para saciar nossa alma, para matar a nossa fome. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem hoje não comeu um pãozinho francês? Quase todo mundo comeu um pãozinho francês. Porque é um alimento, posso dizer que é universal. Você vai encontrar em todas as mesas praticamente. Então o pão fala de quê? Fala de alimento, que é a palavra de Deus. Porque João capítulo de número 14, João capítulo 6, versículo 48, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Então ele é o pão, e ele diz mais: eu e a minha palavra somos um só. Então esse pão aqui é a palavra. No culto de Paulo, no culto no terceiro andar, tem que ter unidade, e tem que ter pão, tem que ter palavra, porque a palavra é que liberta. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a palavra tem poder de revelar a verdade. A palavra penetra, vai no profundo da alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12: não é a minha palavra como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que tem poder de confrontar a sua alma nessa noite. E eu quero profetizar que a palavra de Deus vai começar a cortar a sua alma, trabalhar no seu interior, e você vai sair daqui renovado, revestido, cheio da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que eu creio. Então fala do pão, fala da palavra de Deus. É um alimento que alimenta a nossa alma, que traz satisfação para a nossa alma. Aí eu aprendo com o salmista, no Salmo 119, que é a defesa da palavra, uma apologia da Bíblia Sagrada. Porque o salmista, no Salmo 119, o verso de número 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aí o verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí você vai para o verso 25: a minha alma está pegada ao pó, ao chão. Aí ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Aí ele diz mais no verso 28: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra.
Porque a palavra tem poder de trazer avivamento. A palavra tem poder de restaurar o temor do Senhor em nossos corações. Por que eu falo isso? Porque Abacuque, na sua oração, no capítulo de número 3, no versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia, porque a palavra tem poder de trazer de volta à vida aquele que está morto espiritualmente. E eu quero profetizar que, se você está angustiado, triste, no chão, a palavra de Deus vai te levantar nessa noite. Eu